Quero saudar a todos, amados irmãos, saudar a todos os amigos de ministério. Nós estamos aqui para falar de algo tão importante, de algo que nos leva a pensar que nós estamos elevados a dizer estas coisas. Estamos alicerçados e abalizados para dizer algo tão maravilhoso. Começamos aqui o tema do lava-pés. Um tema às vezes discutido aí pelo meio religioso, aonde nós já dispusemos aí no primeiro vídeo, aonde já falamos que as civilizações, os irmãos antigos, os judeus antigos, lavavam os pés. Os forasteiros que chegavam em suas casas ofereciam-lhes alimento e lavavam os seus pés. Não devemos ser hipócritas ou falsos em desfazer dessas coisas para querer torcer a palavra de Deus, mas de maneira nenhuma. Porque nós vimos ali Abigail, mulher de Nabal, quando o Senhor jogou aquela praga em Nabal, quando o Senhor matou Nabal, por não acudir Davi, por falar mal de Davi, por não tratar bem os pastores, os homens de Davi, por ter humilhado Davi, Deus o matou. E aquela mulher então foi ser mulher de Davi. Davi pediu-a para ser esposo dela. E olha o que ela falou: olha, meu senhor rei, olha, Davi, quem sou eu para lavar os pés dos teus servos? Olha que humildade desta mulher. Uma mulher abastarda, uma mulher rica, mulher de Nabal que tinha muitos pertences, que era um homem abastado de coisas. Veja a humildade desta mulher. Então, se vemos nas civilizações antigas que havia o ato de lavar os pés dos peregrinos ou de outras pessoas. E a mulher de Abigail era uma mulher rica, riquíssima, que levou alimento a Davi. Mas nós estamos aqui, irmãos, para dizer aos irmãos, aos amados amigos, colegas, irmãos, se é um ato praticado hoje. Vamos ler João, capítulo 13, começando do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler, depois os irmãos peguem o vídeo e revejam. Diz assim: a introdução: Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse. Sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus, e que a Deus voltaria. Ele como homem, e ali o Espírito estava ali, e o Espírito voltaria ao seu estado natural, como era, o próprio Senhor, Espírito. Levantando-se, tirando o seu manto, tomando a toalha, cingiu-se, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Olha só Pedro, amados irmãos. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, tu não compreendes agora, mas entendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro:
não me lavarás os pés jamais. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés jamais. Louvado seja Deus. Respondeu-lhe Jesus: se não lavar, não terás parte comigo. Olha, amados. Se não lavar, não terás parte comigo, disse Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também mãos e cabeça. Pedro, quando viu falar que ele já não tinha mais parte com Jesus, se ele não deixasse lavar os seus pés, então ele se humilhou, ficou humilde ali. Ficou mansinho. Disse-lhe Jesus: o que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois está tudo limpo. E vós está limpos, mas não todos, pela palavra. Ainda Judas tinha a sujeira em seu coração e em sua mente. Não tinha entendido ali a passagem do Senhor sobre a terra, os conselhos que o Senhor dava, as instruções que o Senhor dava. Não estava completamente. É isso que o Senhor está falando. Porque sabia ele quem entregaria, por isso disse: nem todos vós estão limpos, pela palavra. Mas continuamos no versículo 12. Depois de lavar os pés, tomou o seu manto e, pondo-se de novo à mesa, disse-lhes: sabei vós o que tenho feito? Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo Senhor e mestre, tenho lavado vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos tenho dado exemplo, para que, como eu vos tenho feito, vós também assim façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado é maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes sois, se o colocardes em prática. Se sabeis essas coisas, felizes sois, se colocardes em prática. Então, amados irmãos, é bem de certo que o lava-pés é praticado hoje em dia, espiritualmente falando. Era uma cultura judaica? Era sim. Não somos hipócritas e nem falsos. É por isso que eu digo que os ministros de Deus, da obra de Jesus, devemos falar a verdade. Não enganam o povo, porque o povo, irmãos, o povo lê. O povo hoje tem as redes, tem a mídia. Está globalizando tudo. Então não temos que esconder nada. Se é de fato é bíblico, devemos mostrar para o povo, e o povo julga a si mesmo. Olha, se era uma cultura lá atrás, o véu também era uma cultura também, né, judaica. Veja lá Rebeca em Gênesis 24:65, quando ela viu Isaac, ela perguntou a Eliezer: quem é aquele senhor? E Eliezer disse: olha, é o meu senhor, é Isaac. Então a Bíblia diz que Rebeca tomou o véu e se cobriu com o véu. Se era uma cultura lá, por que Paulo agora no Novo Testamento manda botar o véu? Para as irmãs orarem e profetizarem. Então isso deixa de ser mistério, irmãos. Então depois da ceia o Senhor tomou, né, instituiu esse ato do lava-pés. Então não temos que debater muito aqui, sabe? Ir mais além, né? Porque o Senhor falou: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu, pois, sendo mestre e senhor, tenho lavado vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos tenho dado exemplo, para que, como eu vos tenho feito, vós também assim façais. Então o Senhor deu exemplo a nós. Se era um ato cultural, por que o Senhor demonstrou de novo esse ato cultural aos judeus? Ele era um judeu. Aí o Senhor deu um exemplo para nós. Como que nós devemos proceder depois da ceia? Do ato cerimonial da ceia, né, que é o seu corpo e o seu sangue. E depois de ter ceado, o Senhor se vestiu-se de um manto, né, e começou a lavar os pés dos discípulos.
tomou a toalha e se cingiu, né? E o Senhor começou a lavar os pés e pegou uma bacia, literalmente, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Vocês compreendem o que eu estou fazendo? Bem vos vá se praticar-vos, lavar os pés uns aos outros, não fazendo como os bispos romanos, ou o padre. Pega ali 12 pessoas e lava os pés. É lavar os pés uns aos outros logo após a ceia. Se ali na ceia, no ato cerimonial da ceia, há irmãs, há irmãos, há idosos, há jovens, não devemos escolher. Se eu pegar uma irmã, eu não vou ter malícia, eu vou ter um ato de humildade de lavar os pés dela. Seja ela idosa, seja nova, seja, né, preta, branca, parda, não tem acepção. O Senhor deixou exemplo para nós. Lavarmos os pés uns aos outros. Então, amados, fica fácil dizer, né? Fica fácil falar. Porque nós devemos falar ao povo a verdade. E não omitir essas coisas. Se está na palavra de Deus, devemos sim fazer. Louvado seja Deus. Porque em 1ª carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 10, Paulo também fala algo do lava-pés. Ele fala assim, 1ª carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Que tenha testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda a boa obra. Então Paulo está falando que com viúvas se praticou o ato do lava-pés, né? Se praticou a boa hospitalidade, se criou bem os filhos, né? Muitas pessoas falam, mas no Novo Testamento tem. Não tem. Olha, o que Paulo fala também do uso do véu, quando a mulher for orar e profetizar, só se vê em Coríntios também aqui, né? E ele dá uma aula. Porque se nós pegarmos a ceia, né, quando Paulo fala ali em Coríntios 11, que naquela noite, né, o Senhor tomando pão, né, como fazem muitos pastores por aí, devemos pegar também este ato. E como não? O Senhor deixou exemplos, irmãos. Nós temos que ter isso dentro de nós. Porque se nós não praticarmos isso, não teremos parte com o Senhor. E quer você não ter parte com Deus no seu reino? Ficar de fora? Então isso, irmãos, o ato do lava-pés, a grandeza, é uma excelência entre a irmandade. Porque se os muçulmanos, se os judeus têm a cultura, ou têm a espiritualidade de usar ali uma burca, de usar um véu, de usar um pano sobre a cabeça, representando ali a submissão ao homem, hoje não deixa de ser diferente. Devemos sim as mulheres usar um véu, demonstrando essa submissão. Se fosse uma cultura, Paulo não precisava também, para não as irmãs botarem o véu, toda a igreja, não só Coríntios. Então o ato do lava-pés, irmãos, é bem uma coisa preciosa. Se demonstra ali a humildade. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, uns aos outros, logo após a ceia. Se há na civilização antiga, se eles lá praticaram, Abraão, né, Abigail e outros mais, né, Ló e outros mais, devemos também assim fazer hoje. É um ato, sim, de humildade. Creio que é um ato de humildade. É um ato digno até, de excelente, né? De excelência. Porque olha que grandeza, irmãos. Se eu sou Senhor e Mestre, porque Ele é Deus, Jesus é Deus, vos lavei os pés, deveis lavar os pés uns aos outros. As outros falam, mas isso que o Senhor demonstrou é ter amor ao próximo, é levar uma cesta, é isso, aquilo. Mas não, Ele está lavando os pés, irmãos, literalmente. O Senhor mandou também cuidar dos pobres também. O Senhor também mandou amar uns aos outros. Ele deu esse mandamento também. Um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros. E Ele não deixa também de falar para ajudar os pobres. Devemos fazer todas essas coisas, irmãos. Louvado seja Deus. Porque nós temos que entrar dentro da palavra de Deus. Ah, mas isso foi coisa antiga. Outros até zombam, até escarnecem. Ah, eu já tomei banho, eu já lavei os meus pés, hoje eu vou só ceiar. Para que lavar os pés de novo? Meu pé está limpo. Mas cadê a tua humildade para com a palavra de Deus, do nosso Senhor?
Está longe. Então o Senhor também fala, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mandar. E outra, ali em João 14 também, ele diz, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos não são pesados. Aí muitas pessoas podem dizer, olha, mas se tem ali numa congregação 2.000 pessoas numa noite de ceia, vai lavar os pés de 2.000 pessoas, lava. E é rápido, não é demorado. Se põe ali as bacias, né, e vai um conjunto de gente. Né, 30, 40, 50, e é rápido, irmãos. E é uma coisa tão gloriosa que a gente não sente essas coisas. De ter preguiça, de ter canseira, de ter... Né? Se nós praticamos tantas coisas na palavra de Deus, não custa nós fazermos o ato do lava-pés. Então, amados, o Senhor Jesus nos deu exemplo. Aí você para e medita bem o que nós estamos dizendo. Um ato tão glorioso, um ato tão absoluto, escrito na palavra de Deus. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. E se eu, pois sendo Senhor e mestre, tenho lavado vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque vos tenho dado exemplo, para que como eu vos tenho feito, também assim façais. Então logo após a ceia, o Senhor se cingiu, né, de uma toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos, enxugar os pés dos apóstolos. E é isso que nós praticamos. Então, amados irmãos, o que está na palavra de Deus, não devemos torcer, né? Aí os irmãos que julguem o que nós estamos falando. Nós praticamos o ato do lava-pés. Nós praticamos. Porque o Senhor deu exemplo a nós. Agora devemos sim ajudar o pobre, levar uma compra, uma roupa que está precisando, né, ir na casa doente, visitar uma pessoa, né, necessitada no hospital, né? Fazemos. Mas lavar os pés também é devido também fazer. Então é por isso que nós devemos falar a verdade ao povo. Agora está em João 13, e você medite. Era uma cultura dos judeus, antiga, na civilização antiga, era assim. Os forasteiros chegavam, eles tinham a honradez de chegar na sua casa, alimentar, né, os forasteiros e dar a eles um ato ali humilde, né, de lavar os seus pés, pela andança que faziam, né? E precisava o Senhor também ensinar de novo, se é uma cultura judaica, louvado seja Deus. Então o Senhor deu exemplo a cada um de nós, amados irmãos. Falamos o que está na palavra de Deus. Se nós fizermos isso, bem vos vá a nós, porque nós temos parte com o Senhor. E eu quero ter parte com Jesus. Não quero fazer como Pedro. Depois ele voltou atrás. Olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eu quero ter parte com Jesus. E você? Fica essa pergunta. Então, amados irmãos, esse tema é um tema curto, né? É um tema que não tem muito o que falar, né? É pegar e praticar. Bem os vasos e praticar, né? Porque o amor já deixou para eles. Falar, amar uns aos outros, um mandamento vos dou, amo um ao outro, né? E ele diz também, diz lá Paulo, através de Paulo, para cuidar dos pobres. Às vezes as pessoas querem encontrar 10, 20, 50 versículos, né? É lógico que dentro nós não devemos pegar um versículo de um texto e fazer aí uma doutrina. Mas tem um contexto inteiro, amados irmãos. Por que o Senhor lavou os pés? Dando exemplo a cada um de nós. Vendo também a humildade nossa. Porque numa congregação de irmãos, né, de irmandade, há autoridades. Há pessoas ricas, sim. E ali se mostra a humildade da varoa e do varão. Se a humildade dele ainda permanece. Se ele está abaixo do Senhor, ou você quer estar acima do Senhor. Eu não vou lavar os pés, não. Vou lavar o pé dessa pessoa. Vou lavar o pé desse homem, dessa mulher, não. Não vou lavar nada. Então você está acima do Mestre, de Deus. Então leia João, Evangelho de João capítulo 13, e medite bem, referencia, pega as histórias, referencie. Será bom para você, será bom para a tua família, e tudo vai bem na sua vida, espiritual e material, amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Terminamos por aqui este tema, porque é um tema curto, é um tema que não é de muito falar, as pessoas vão ouvir,
E se você criou um lava-pés, pegue, abrace com tuas mãos, e o Senhor vai lhe abençoar muito, né? Não é por força, né? Mas sim é pelo Espírito de Deus. Porque se você creu no ato do lava-pés, pratica, né? Logo após a ceia. Já expliquei também sobre a ceia, que a ceia é anual. Não é mensal, trimestral, é anual. E depois da ceia, lavamos os pés uns aos outros. Nós escolhemos se é mulher, se é jovem, se é ancião, anciã. É uns aos outros. Então eu agradeço a todos os amados irmãos, a Deus por mais um tema que nós aí podemos explorar, né? Podemos aí abrir, expor aí este texto tão maravilhoso do lava-pés. Que o Senhor te abençoe a tua vida e continue conosco nos temas. E logo nós vamos estar aí lançando outros temas. Fique de olho aí nas redes sociais, fique de olho aí na mídia, né? Nós estaremos aí debatendo mais coisas, né? Que às vezes as pessoas têm dúvidas. Amém, amados irmãos? Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê saúde, dê sabedoria, para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Um abraço e até a próxima.